Olá, meus queridos, estamos de volta. Então, hoje vamos continuar falando sobre o tema Somos Cidadãos do Mundo e discutindo um pouco mais sobre cidadania, vamos falar sobre a ética e a corrupção. A corrupção é um fenômeno presente em muitos países, em muitas nações. Esse fenômeno traz algumas consequências bem negativas para a sociedade. E uma das principais é a descrença na democracia. A crença que todo político é corrupto, que acaba afastando as pessoas do interesse da política, distanciando. E aí faz com que cada vez mais a corrupção aumente e os interesses da população sejam deixados de lado. Então, quanto mais a população se distancia da política, mais chances tem a corrupção de acontecer. Quanto mais próximo as pessoas, o cidadão se aproxima da política, mais inteirado, mais ele tem condições de escolher os seus representantes que tenham uma responsabilidade com seus cargos políticos. Então, a ideia é que a gente entenda cada vez mais, a gente se aproxime cada vez mais, a gente busque não por uma única informação, mas que a gente tenha a responsabilidade de pesquisar sobre os candidatos, sobre as representações, sobre as ideias que os que estão nos representando, eles são adeptos, né? E para falar também, a corrupção, ela prejudica tanto a descrença na democracia, que a democracia não deve sempre permanecer, deve sempre ser valorizada, deve sempre ser enaltecida, mas também como prejudica as questões econômicas do nosso país, o desenvolvimento econômico e social. Então, a gente tem algumas práticas de corrupção, como o suborno, a fraude, a extorsão, a apropriação indébita, o nepotismo e o tráfico de influência. Então, a gente vai falar um pouco sobre essa corrupção que acontece no meio da política, mas também vamos falar um pouco sobre a corrupção de cada dia, que muitas vezes nós temos a atitude de criticar o político e não ver nossas atitudes, que muitas vezes acabam sendo também corruptas, né? Então, o suborno acontece, é bem representado por essa imagem logo acima, quando é um crime em que a pessoa paga uma certa quantia, que na política é chamada de propina, paga uma propina para alguém cometer atos ilegais ou prejudicar alguém. É também presente para compra de votos, para compra de apoio na política. Então, é um ato criminoso que, infelizmente, a gente pode observar que acontece na política. A fraude. Essas fraudes são esquemas de corrupção onde tem a má-fé. Como exemplos dessas fraudes são as assinaturas falsas, empresas falsas. Então, são exemplos. Extorsão. A extorsão é quando acontece onde se obriga por meio de violência, por meio de chantagens, alguma pessoa tomar alguma atitude, fazer alguma coisa. Apropriação indébita. Essa apropriação indébita, ela é caracterizada quando alguém, sem o consentimento, sem a permissão do dono de um imóvel ou um bem, se apropria e não devolve. Então, é quando acontece a apropriação indevida. O nepotismo acho que quase todo mundo já viu algum caso de nepotismo. Nepotismo é bem presente na política. É quando há ocupação de membros da família em cargos públicos. Então, quando acontece isso, essa atitude é uma atitude inconstitucional, fere um princípio da administração pública, que é a impessoalidade. Então, que as pessoas que ocupem os órgãos públicos sejam por mérito, elas possam assumir seus cargos pela sua capacidade, pelo seu esforço, mas a gente observa que muitas pessoas se apropriam dos cargos públicos pela aproximação, por ser da família, ou então pela influência que tem junto ao político.
que aí já é o tráfico de influência que vamos falar agora. O tráfico de influência é quando as pessoas usam seu poder de influência, o seu prestígio, para se dar bem, para ter aí os seus interesses pessoais atendidos. Então as pessoas acabam fazendo isso para troca de favores, nessa troca de favores ser beneficiado. E falando um pouco sobre nossa corrupção de cada dia, a gente, como eu falei logo no início, a gente tem sempre a postura de criticar os corruptos, de dizer que de achar que a corrupção está ligada a apenas representantes políticos que estão lá em Brasília. Na verdade, a corrupção elas precisam ser pensadas nas nossas atitudes no dia a dia. Um exemplo é o jeitinho brasileiro, que é um termo que é um termo ligado sim à corrupção, à nossa forma de burlar as regras, de burlar as leis, e que tem que ser repensada e não ser vista como uma característica positiva, pelo contrário. E dentro desse jeitinho brasileiro é uma característica de aquele que burla a fila, aquele que não respeita, que sempre está pronto para se beneficiar diante de qualquer norma, para quebrar qualquer norma, qualquer situação. Então é interessante que a gente repense as nossas atitudes e que pequenas atitudes elas ajudam para que a gente se distancie dessa falta de ética e que a corrupção seja vista como algo que não nos afaste das decisões políticas, das decisões da democracia, muito pelo contrário, que a corrupção, os aspectos negativos e as consequências negativas da corrupção prejudicam a nossa vida, ao nosso futuro, prejudica a saúde, prejudica a educação, enfim, prejudica todas as ações que estão ligadas ao poder público. Então, a gente precisa entender a se aproximar da política, se aproximar das decisões que são tomadas para o nosso próprio bem. Então, eu espero que fiquem bem, estejam bem. Até o nosso próximo encontro.